O Justiça e Você começa agora. A Justiça proíbe um banco de descontar de um cliente prestações referentes a empréstimos bancários acima dos 30% do salário recebido. E você vai ver também as consequências graves da preguiça e da negligência no trabalho. A campanha realizada pelo Instituto Juvino Barreto de Natal, que busca padrinhos para melhorar a qualidade de vida dos idosos. E a responsabilidade sobre as vias públicas. Quem paga os estragos feitos pelos buracos nas ruas e calçadas da cidade? Continue conosco. Voltamos em instantes falando sobre uma das principais razões para a demissão por justa causa no Brasil. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos, anunciou a contratação de 500 estagiários para a instituição. Os estagiários irão atuar em atividades fim do Poder Judiciário, como o julgamento de processos. Serão contratados estudantes das áreas de Direito, Psicologia, Serviço Social e Ciências Contábeis. Os primeiros 300 devem ser convocados a partir do mês de agosto. Era uma oportunidade de qualificação dos estudantes, principalmente estudantes de Direito, estudantes de Ciências Contábeis, Psicologia, Assistência Social, enfim. Numa hora em que a estudantada universitária brasileira atravessa um momento muito difícil, com a impossibilidade de financiamento pelo FIES e, além do mais, permitirá que esses estudantes, principalmente os estudantes mais carentes, possam cursar a sua universidade com essa remuneração, essa ajuda de custo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte publicou as listas atualizadas para o pagamento de precatórios pelo governo do estado, municípios e autarquias. Pela primeira vez, as listas foram publicadas de forma única. A mudança de formato vai permitir que os pagamentos sejam efetuados pela divisão de precatórios do TJRN, de acordo com a ordem de prioridades estabelecida pela legislação. Os editais estão disponíveis para consulta pública no site do tribunal. Fizemos uma revisão em toda a lista, fazendo as correções de posicionamento com base na data, não só na data em que o processo chegou, mas sobretudo na data em que foi oficiado ao órgão para fins de estabelecimento do orçamento e ainda de acordo com a natureza do crédito. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, reuniu secretários de Segurança Pública, de Justiça e Cidadania e os juízes das varas das execuções penais para discutir a superlotação dos presídios no Rio Grande do Norte. Foram apresentadas as dificuldades de transportar detentos para as audiências por falta de carro e de segurança. Sem o preso no fórum, o juiz não tem como fazer a audiência e o detento acaba ficando mais tempo no presídio do que deveria. É muito louvável essa iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça em chamar todos os entes que participam, porque fica numa reunião dessa identificada que o problema não é só do Executivo, não é só do sistema prisional. É uma questão de Estado, não é do Estado do Rio Grande do Norte. E quando eu digo de Estado, eu digo envolvendo o Executivo, que tem a chave do presídio, o Judiciário, que manda o preso para o presídio, e o Legislativo, que legisla, que dá as normas gerais para que nós cumpramos. Então, é muito proveitosa essa reunião, nós estamos tendo sucesso. Estamos tentando chegar a algum denominador comum. Cláudio Santos anunciou que o Poder Judiciário vai começar a fazer as chamadas audiências de custódia, que devem evitar a transferência de pessoas que cometem pequenos delitos para os presídios. Temos que fazer um esforço muito grande com o que temos e dar o primeiro passo. E vamos dar o primeiro passo em Natal, depois vamos estender a Mossoró. Eventualmente, vamos regionalizar essa audiência de custódia em outras regiões do Rio Grande do Norte, por exemplo, no Seridó. Em tempos de crise financeira e de altos índices de desemprego, o trabalhador deve ficar ainda mais atento a certos comportamentos que podem provocar uma demissão por justa causa,
como a negligência ou mesmo a falta de interesse. Esse comportamento tem nome e está previsto na legislação brasileira, podendo até justificar uma demissão. Para entender melhor o que significa desídia, confira a próxima reportagem. Dona Ângela trabalha na residência da arquiteta Rita Albuquerque há 8 anos. Ela conta que sempre buscou ter boas atitudes no trabalho. Procuro fazer o melhor, né? Porque são as pessoas muito boas. E eu venho com gosto, não venho com má vontade. Quando eu chego, faço tudo direitinho, o que é para fazer, de tudo um pouco. A empregadora concorda e ressalta as qualidades da funcionária. Bom, é uma pessoa já da família, né? Ela já faz parte, é uma pessoa que a gente confia e faz parte da nossa vida já. Mas nem sempre a relação entre o trabalho e o trabalhador é positiva, como na casa da arquiteta Rita. Algumas vezes o funcionário se desinteressa pelo trabalho e passa a negligenciar algumas tarefas que são responsabilidade dele. É aí que surge a desídia. Você já fez corpo mole alguma vez no trabalho? Não. Nunca teve motivo? Não, nunca tive motivo. Nem procurou, nem tentou fazer? Não, primeiro que eu trabalho com o que eu gosto. Eu só trabalho com o que eu gosto. Já, às vezes é o patrão também que não dá um incentivo, né? Aí a gente fica um pouco desanimada. Não, que eu me lembro não, só na necessidade, se caso a gente estiver fazendo a função, exercendo e sentisse mal, né? Não há possibilidade de você permanecer trabalhando. Aí... Mas em outro caso você já gosta do que faz? Eu gosto, desde que a empresa corresponda às nossas... seja bem com a gente, cumpra com o compromisso dela, aí imediatamente também nós ainda gostamos cada vez mais, né? A desídia, para ser caracterizada, é necessário que ela seja uma conduta reiterada, habitual. Um só momento de negligência, um só momento de desinteresse não é capaz de caracterizar a desídia que vem ensejar uma justa causa. Essa conduta tem que se perpetrar e se perpetuar no tempo e no espaço. O especialista também esclarece que a demissão por justa causa, motivada por desídia, tem consequências. Uma outra situação igual ou maior do que essa inicialmente causada pode ensejar uma demissão por justa causa. E a demissão por justa causa sumária, cabe à empresa se documentar daquele ato que foi feito, isso de imediato, sob pena de ocorrer o perdão tácito, né? Então, a empresa apura isso e elabora o documento de demissão por justa causa, informando qual é a tipicidade da conduta que o empregado está enquadrado. O juiz João Eduardo de Oliveira, da comarca de Touros, a 85 quilômetros da capital, concedeu liminar para que o Banco do Brasil deixe de reter valores acima dos 30% do salário de um cidadão para pagamento de prestações de empréstimos. O magistrado considerou que o desconto além dos 30% configura ilegalidade, já que o salário é verba de natureza alimentar e é utilizado para prover o sustento da família do reclamante. O juiz ressaltou ainda que durante o julgamento, caso seja constatada a improcedência dos fatos, os descontos acima da margem dos 30% poderão ser retomados pelo banco na conta do cliente. O TJ nas mídias desta semana destaca o lançamento do TJRN Informa nas redes sociais. O novo serviço de comunicação do Tribunal de Justiça utiliza a ferramenta WhatsApp na divulgação de notícias e serviços do Poder Judiciário. Siga o TJRN nas redes sociais. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre a campanha de apadrinhamento de idosos do Instituto Juvino Barreto. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens, interaja conosco. Justiça e você, volta já. Aos 71 anos de existência, o Instituto Juvino Barreto, que atende idosos em Natal, pede ajuda. A instituição, que já chegou a ter quase 200 internos, hoje, por falta de condições, abriga menos da metade. Enquanto isso, a fila de espera por uma vaga passa dos 500 idosos. A solução encontrada foi uma campanha de apadrinhamento. Com isso, o Instituto espera poder ampliar novamente os serviços. Um lugar que trouxe dignidade à vida dos idosos, oriundos de famílias de baixa renda de Natal. Com este propósito, em 1944, foi fundado o Instituto Juvino Barreto.
Aos 84 anos, irmã de Janira viu a instituição nascer. E é no lugar que a recebeu por muitos anos como voluntária que hoje ela vive. Eu saía de casa, fugida, com empregadas domésticas, que às vezes não tinha vida bem regular. E quando chegava, levava meus pitos. A maior parte dos idosos assistidos pelo abrigo não tem parentes. Muitos perderam o vínculo familiar. O senhor Pires é um deles. O aposentado conta que teve um único filho, que não vê há mais de 20 anos. Quando chegou ao Instituto, 7 anos atrás, tinha a saúde debilitada. Hoje, aos 81 anos, é considerado saudável. Seu Pires garante que encontrou aqui uma nova família. Quando eu cheguei, eu encontrei vontade de servir dos que aqui se estavam, né? Uma solidariedade entre outros idosos, idosas, e na área profissional dos cuidadores, os excelentes irmãos daquele que briga com a gente. Não sei o que, vamos brigar, você vai comer, não sei o que, tá? E a gente torna-se uma família. São mais de 80 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais, que assistem os internos 24 horas por dia. E com a ajuda de voluntários nas áreas de psicologia, educação física e terapia ocupacional, a instituição oferece atividades complementares voltadas para o bem-estar físico e mental dos idosos. A nossa referência, ela se dá justamente pelo cuidado apropriado, porque hoje nós temos realmente uma consistência de uma sobrevida desses idosos. Muitos chegam aqui já desenganados e passam a ter realmente uma sobrevida muito prolongada, justamente pela assistência oferecida. E é o que hoje é a filosofia do Instituto Juvino Barreto, que nesses 71 anos amparou sempre com um cuidado digno, tá? Real, com amor, carinho, oferecendo a ele um lar. Entre os internos, alguns necessitam de acompanhamento em tempo integral. Amparo que, segundo o assessor do Instituto, acarreta uma alta despesa. O custo médio mensal de cada idoso acamado gira em torno dos R$ 7.000. Entre as receitas, um convênio com a Prefeitura garante 1/3 da folha de pagamento. Além disso, atualmente, 40 internos contribuem com parte da aposentadoria. As demais despesas da instituição são custeadas por meio de doações. Os órgãos municipais é que deveriam ter uma casa já de amparo a idosos. Como o Natal ainda não tem esse recurso, então o Juvino ele é uma referência primordial, pois não somente pela história que ele traz, né, desse amparo e o cuidado, é justamente pela necessidade que se enfrenta hoje, porque a população ela está envelhecendo assim rapidamente. E a falta de atenção a esse quesito é muito grande. E o Juvino Barreto ele representa uma fatia dessa necessidade. O Instituto Juvino Barreto já chegou a abrigar mais de 180 idosos, capacidade máxima da casa. Hoje em dia, com as dificuldades financeiras, esse número caiu para 72. E enquanto isso, a fila de espera não para de crescer. São mais de 500 idosos aguardando por uma vaga. Foi justamente para ampliar mais uma vez a oferta de serviços que a instituição lançou a campanha Adote um Idoso Carente. A campanha ela funciona. Quem quiser fazer a doação contínua, ele preenche o formulário, o débito é feito direto na conta dele, já transferindo para o abrigo a doação referida. Pode ser qualquer valor, porque isso vai ser somado justamente para o amparo desses idosos. O Instituto Juvino Barreto fica na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, número 908, Barro Vermelho, em Natal. Os telefones de contato são 3322-7311 ou 99977-7386. Você sabe de quem é o dever de zelar pelas vias públicas? Se um carro quebra em decorrência de um buraco na rua, a quem devemos reclamar? E se alguém cai na calçada esburacada e se machuca, de quem é a responsabilidade? É o que nos conta agora a próxima reportagem. Na movimentada vida cotidiana das cidades, é pelas calçadas que os pedestres se deslocam. Embora seja também conhecida como passeio público, pela lei, é o proprietário do imóvel o responsável pela construção e manutenção da calçada dentro dos padrões de acessibilidade. O papel da prefeitura, nesse caso, é fiscalizar e punir quem deixa de cumprir a lei.
No Código de Obras da capital potiguar, as penalidades previstas vão desde a aplicação de multas à interdição do imóvel. Mas, para o secretário adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, nem sempre é fácil aplicar a lei. Nós fazemos a fiscalização, mas realmente assim, são muitas vias para serem fiscalizadas, não há condições do fiscal estar todos os dias olhando todas as vias. Eu acho que parte sim da conscientização das pessoas entenderem que quem vai usar aquela calçada não só é o próprio proprietário, como os familiares quando forem visitá-lo, os colegas vizinhos quando estiverem circulando, então acho que faz parte de uma conscientização mais geral da sociedade. Foi uma calçada esburacada em um dos principais cruzamentos de Natal que levou Célia ao chão. Devido a uma poliomielite severa, a dona de casa usa muletas desde criança. A queda provocou diversas fraturas que agravaram ainda mais o estado de saúde dela. Meus ossos das pernas já são porosos e aí, devido a esse acidente que foi muito agressivo, muito grave, permaneceu a dor, né? Cansa, minha coxa cansa quando eu passo muito tempo sentada. Em busca de reparação, Célia ajuizou uma ação e conseguiu ser indenizada pelos danos morais e materiais. Foi quando eu comecei a pesquisar casos idênticos ao meu na internet. Aí encontrei um em São Paulo idêntico e a pessoa foi... No caso, o processo era com a prefeitura, porque era na rua mesmo, era numa praça. E a pessoa foi indenizada. Não são só as calçadas que trazem transtornos aos cidadãos e à mobilidade urbana. Ruas e avenidas esburacadas, com asfalto desgastado, bueiros abertos, tudo sem a devida sinalização, são cenários comuns, principalmente nas grandes cidades. Com isso, é fácil encontrar quem já teve algum prejuízo ou sofreu algum tipo de acidente. Aqui sempre acontece. O pior de tudo é aí no meio dessa estrada aí, que tem muitos buracos. Sempre quando a gente passa aqui, eu moro aqui em Cajupiranga, é carros parados. Inclusive, à noite, se parar com o pneu estourado, tem muitos assaltantes aqui. Tá muito complicado, a pessoa passar fica maior dificuldade. Eu pago meu IPVA, eu tenho o direito de exigir uma estrada que pelo menos possa pilotar com segurança. Não há segurança, a cada 2 metros é um buraco. Pelo Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por isso, quando o transtorno causado pela falta de manutenção da via provoca um acidente com prejuízos, quem sofreu dano material ou moral merece ressarcimento da parte responsável pela causa. Nesse caso, o poder público. No caso específico em que você esteja transitando com seu veículo e exista um buraco, se esse buraco surgiu em razão do fato em si, em razão do lapso temporal, em razão de uma negligência, de uma omissão do município, é responsabilidade subjetiva. Preciso demonstrar o dano e também a negligência, imperícia e imprudência do município. Se for uma situação em que foi realizada uma obra pelo município e essa obra não foi realizada de maneira correta, de maneira coerente, e a obra foi realizada e deixou-se, por exemplo, um buraco. Nesse caso, a responsabilidade objetiva, eu apenas demonstro que houve aquele dano. O Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, continuamos em contato pela internet, nas páginas das redes sociais e pelo site do TJRN. Comente nossas postagens, reveja o programa ou mande sugestões para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.